Toda vez que a gente trazia os falecidos de volta, eles gritavam. A gente não sabia o porquê. Os estudos e a preparação faziam sentido na teoria, mas, na prática, eles gritavam. Toda vez que injetávamos o soro em um cadáver, ele acordava violentamente, se debatendo se não tivesse bem amarrado e gritava até morrer. Eu trabalhava numa instalação, uma que era especializada no estudo da longevidade, da morte e da possível ressurreição de tecido morto. A gente tinha desenvolvido um novo composto que parecia capaz de reparar e regenerar células danificadas, devolvendo assim toda a vitalidade de um ser. Todos os nossos testes em animais mostraram resultados milagrosos, expectativa de vida estendida por anos e, em vários casos, os sujeitos foram trazidos de volta da morte recente. Um coelho que chegou para nós com 12 anos viveu por mais 10 anos no laboratório. Quando finalmente ficamos satisfeitos com os resultados, começamos a discutir os testes em humanos. Antes de fazer com os vivos para que tivessem melhor longevidade, no entanto, queríamos ver se conseguiríamos trazer de volta os recém-falecidos primeiro. A gente enviou os pedidos necessários para conseguir cadáveres e, depois de passar por uma bagunça de papelada e burocracia, estabelecemos um fluxo constante de corpos mantidos no gelo. Os indivíduos enviados para nós tinham morrido de doenças conhecidas e marcados para uso científico. Tentamos garantir que o cérebro não tivesse se degradado totalmente, então exigimos que os corpos tivessem alguns dias, no máximo uma semana depois da morte. O primeiro teste foi catastrófico. Geralmente, quando a gente aplicava o soro em animais, o corpo convulsionava levemente e, como se acordasse do sono, a criatura abria os olhos e olhava para nós. Um cachorro que testamos até abanou o rabo de animação ao nos ver. Mas, com o primeiro sujeito humano, animação foi a última coisa que passou pela cabeça dele. Deitamos o sujeito do sexo masculino numa mesa, colocamos uma cueca nele. Depois de preparado, injetamos o composto na base do crânio e esperamos. Geralmente 30 segundos a 1 minuto, para que o soro começasse a reconstruir o tecido neural. Nossa teoria sugeria que acordaríamos uma pessoa consciente, embora com morte cerebral. Nossa esperança era vê-los totalmente restaurados. Estávamos errados. O sujeito tensionou todo o corpo antes que uma onda de movimento fluísse de seu pescoço, pelos braços e até os pés, como se, em um movimento suave, a alma estivesse deslizado de volta para sua carne. As mãos agarraram as laterais da mesa, a cabeça se contorceu, cada fibra muscular disparando em espasmos caóticos e distorcidos. O coração dele começou a pulsar nos nossos equipamentos, enviando sangue recém-criado pelo corpo. Assistimos, pasmos, enquanto o corpo respirava fundo. Pensávamos que aquilo significava que tinha funcionado. Mas, de repente, ele se inclinou para a frente, a parte superior do corpo se endireitando como uma armadilha. Seu rosto se contorceu, a boca se abriu, os olhos arregalaram-se, as narinas dilataram. Então, os gritos começaram. Era um grito distorcido, não sobrenatural, embora pudesse ser descrito assim, mas era distorcido porque o sujeito destruiu suas próprias cordas vocais e esôfago sob a pura tensão do que estava tentando emitir. Era o som de um animal lutando com cada fibra do seu ser para escapar de algo. O grito encheu a pequena sala, reverberando pelo vidro. Ele atingiu o pico quando o corpo começou a tremer violentamente, suas mãos agarrando sua própria carne, como se algo invisível o tivesse agarrando por dentro. As pernas tremiam com energia frenética antes de torcer violentamente para um lado. Um estalo doentio sinalizou a quebra do quadril. O corpo desabou, caindo da mesa,
com a cabeça batendo no chão frio como um tapa molhado. Os gritos continuaram por mais 5 segundos, depois pararam com um gemido final e quebrado. Sangue revitalizado começou a se acumular no crânio fraturado, a perna dobrada em um ângulo não natural. O barulho que escapou daquele cadáver parecia algo sendo queimado vivo ou desmembrado. Eu queria acabar com os testes ali mesmo, mas os outros insistiram. A gente teve uma descoberta e precisava ver isso concluído. Com o segundo sujeito, resolvemos não correr riscos. Ele foi amarrado com força antes de começarmos. Era outro homem, na casa dos 40 anos, morto por ataque cardíaco. Meu próprio corpo se tensionou em antecipação ao que estava por vir. A injeção foi administrada, e assim como a primeira, o corpo respondeu com pequenas explosões de energia antes que os espasmos começassem. Amarrado nos membros e na testa, seus movimentos foram restritos, mas não silenciados. Nenhuma quantidade de proteção auditiva poderia nos proteger dos grunhidos e gritos que saíam à força da garganta do sujeito. Toda a mesa tremia sob ele, as amarras apertando e rasgando profundamente sua carne, enquanto o sangue começava a vazar das feridas. Entre cada grito e convulsão, a boca dele se abria e fechava violentamente, até que a língua fosse mastigada e rasgada. O sujeito engasgou com seu próprio sangue menos de 1 minuto após a reanimação. A gente tinha sido instruído a intervir apenas se o sujeito pudesse ser razoavelmente acalmado. Senão, a empresa simplesmente forneceria mais corpos e mais financiamento. Não importava o sexo, a raça, a constituição física, a idade, a saúde antes da morte ou como esses sujeitos morreram. Todos voltavam gritando. Depois de pensar por semanas no que só poderia ser descrito como experimentos profanos, começamos a testar diferentes métodos para sedar e prolongar os corpos pós-reanimação. Uma tentativa se destacou. Cortamos propositalmente as cordas vocais de um cadáver antes da reanimação, esperando silenciar os gritos inevitáveis. O sujeito dessa vez era uma mulher, de meia idade e já pálida pela morte. Quando ela acordou, já havia lágrimas em seus olhos, como se sua mente se lembrasse de algo que seu corpo ainda não tinha alcançado. Sua respiração veio rápida e superficial, acelerando em soluços ofegantes e desesperados, como alguém se afogando em mar aberto. Embora ela não pudesse gritar, os sons que fazia eram piores. Gritos abafados escapavam de sua garganta arruinada, cada eco distorcido de agonia. Seus olhos se arregalaram, vermelhos e cheios de terror, fixando-se em cada um de nós, como se implorasse por ajuda ou misericórdia. Talvez os dois. Ela tentou levantar os braços, mas as amarras a mantiveram presa. Em outra tentativa, ela se contorceu, tremendo incontrolavelmente, seu corpo convulsionando em um tormento silencioso. As lágrimas pingaram de seus olhos, traçando suas bochechas como riachos trêmulos. A gente tinha silenciado sua voz, mas não sua dor. A sala ficou cheia de som de suas respirações e mais outra coisa, um gemido baixo e involuntário que não vinha dela, mas sim de um de nossos assistentes, encolhido no canto, incapaz de olhar. Depois de um tempo, descartamos o corpo. O efeito em nossa equipe foi inegável. As conversas fiadas desapareceram e as risadas sumiram completamente. As piadas que a gente costumava compartilhar sobre brincar de Deus pareciam horríveis, até perigosas de dizer em voz alta. Logo, o silêncio se tornou nosso padrão. Só falávamos quando necessário e só sobre trabalho. Todo novo dia, cada um batia seu ponto, fazia os testes, documentava os resultados e ia para casa. Ninguém fazia perguntas. O senso de camaradagem que a gente construiu durante os testes com animais parou.
A sensação de estar na iminência de algo extraordinário transformou-se em um medo silencioso. As demissões vieram silenciosamente, uma por uma, sem despedidas formais, apenas uma nova mesa vazia na manhã seguinte. Os substitutos dos funcionários demitidos chegaram com os olhos arregalados e animação, mas isso não durou muito. Devido às cláusulas de confidencialidade em nossos contratos, eu não podia entrar em contato com nenhum deles depois que saíssem. Então nunca descobri o que aconteceu com a maioria que foi demitido. Mas me lembro de um funcionário claramente. James, um amigo próximo meu. Ele ficou quieto em suas últimas semanas de trabalho. Mal falava, mal comia. Então um dia ele não veio. Depois vi as notícias. Ele tinha pulado do topo do prédio de seu apartamento. Pensei em pedir demissão. Eu realmente pensei. Mas o aumento que eles me deram era bom demais para deixar passar. No entanto, nossos resultados não estavam dando em nada. Cada sujeito que a gente trazia de volta gritava, lamentava ou se debatia violentamente antes de finalmente morrer ou ser abatido. Com permissões, começamos a explorar coisas não tão convencionais. Nos envolvemos em pseudociência e dogmas religiosos, qualquer coisa que pudesse oferecer uma resposta que a ciência não podia. As pessoas que trouxemos foram pagas com quantias obscenas e juraram sigilo absoluto. No final, até ameaças foram feitas. Uma hipnotizadora, mulher estranha com mãos firmes e olhos cansados, foi trazida para ajudar a acalmar os sujeitos. Seu papel era tentar induzir um estado calmo enquanto a gente o reanimava gradualmente, estimulando regiões isoladas do cérebro, uma de cada vez, mantendo o resto dormente. Por um tempo, pareceu promissor. Fizemos inúmeras sessões e, em uma ocasião, após várias tentativas e sedativos suficientes para derrubar um elefante, um sujeito se mexeu suavemente sob hipnose. Houve uma respiração, um suspiro superficial e irregular de ar dolorido espremido pelos dentes cerrados. Então, uma única palavra. "Por quê?" o sujeito perguntou. Era fraco, mal dava para ouvir. E então, os gritos voltaram, mais selvagens e violentos do que antes. O sujeito convulsionou tão forte que as amarras rasgaram profundamente sua carne. A hipnotizadora nunca mais voltou depois daquela sessão. Ela nem sequer recebeu seu pagamento final. Depois dela, ficamos realmente desesperados. Trouxemos um padre, um homem idoso com um comportamento calmo, disposto a participar na esperança de encontrar algum tipo de resposta. Nenhum de nós era supersticioso, mas algo nos gritos dos sujeitos começou a tirar nossa racionalidade, nosso senso de distanciamento. Parecia que cada reanimação que fazíamos tirava outra camada de nossa humanidade, deixando algo oco por baixo. O padre realizou um exorcismo completo sobre o cadáver enquanto ele se reanimava, segurando um crucifixo acima do peito e murmurando evangelhos latinos. Estranhamente, o corpo respondeu. O sujeito se esforçou violentamente contra as amarras, os músculos tensos como cordas de aço. Mas ele não gritou. Não no começo. As palavras do padre pareciam acalmá-lo, mas apenas por um momento. Então, o cadáver se endireitou com força aterrorizante, rasgando a mesa quando os parafusos de metal se soltaram do chão. Ele se atirou, se debatendo loucamente. O padre cambaleou para trás, evitando por pouco um golpe esmagador na cabeça e conseguiu escapar sem ferimentos significativos. O que se seguiu não foi pânico, mas sim fúria. O padre gritou com a gente, com os olhos arregalados, nos acusando de blasfêmia. "Vocês estão arrastando pecadores do inferno!" ele disse. "Vocês estão convocando tormento, não salvação!" Sua voz falhou enquanto ele falava, seu tom ecoando de forma estranha os cadáveres que a gente tinha trazido de volta.
Então, ele foi embora, saiu furioso da instalação, para nunca mais voltar. A partir desse ponto, guardas armados foram colocados em cada sessão de reanimação que fazíamos. Não que isso importasse, as sessões não duravam muito depois disso de qualquer maneira. Para uma última tentativa, mais uma tentativa de obter qualquer compreensão, a gente se afastou do místico e entramos em uma ciência ainda mais excêntrica. Selecionamos um sujeito idoso, final dos 90 anos, morreu de causas naturais, uma morte tranquila, sem trauma visível. Tiramos cirurgicamente a coluna vertebral da base do cérebro, cortando todas as funções motoras dele. O corpo era essencialmente tetraplégico, incapaz de movimento ou fala. Apenas as conexões essenciais dos órgãos foram mantidas. Depois disso, instalamos uma interface neural, um chip experimental conectado diretamente ao tronco cerebral e ao córtex visual, ligado a um computador na sala de observação, programado para interpretar sinais neurais e convertê-los em texto escrito. Apenas alguns de nós permaneceram nessa sessão. Sentamos em silêncio atrás do vidro grosso, os monitores brilhando na sala de observação escura. A única outra pessoa presente dentro da sala dos sujeitos era o guarda armado, agora uma figura permanente, com ordens de eliminar o sujeito imediatamente, se necessário. Administramos a injeção de reanimação e esperamos. Não houve espasmos, nem membros tensos, nem sons horríveis de cordas vocais rasgando. Apenas o bip suave e rítmico de um coração reiniciando e a sutil subida e descida de um peito respirando. Então, um texto piscou na tela. "Onde estou?", dizia. Congelamos. Mesmo que fosse apenas um texto, algo na minha mente deu uma voz a aquilo. Li aquele texto como se fosse a pessoa falando. O velho, cansado, confuso. Respondemos digitando. "Quem é você?" "John Foster. Quem são vocês?" Ele perguntou de volta. "Estamos aqui para ajudar, John. Quantos anos você tem?" Perguntamos. 96. "Quem é você?" Ele perguntou. As informações correspondiam. Finalmente, estávamos chegando a algum lugar. Então a próxima mensagem apareceu. "Você é ele?" O sujeito perguntou. "Quem?" Perguntamos de volta. Houve um longo silêncio. "Você não é ele. Não, não, não." O texto dizia agora. A frequência cardíaca de John começou a subir. A respiração ficou rápida. "Você não deveria saber." Outro texto piscou. A gente olhou para a tela sem saber como responder. Minha assistente olhou para mim com a boca ligeiramente aberta, mas eu não disse nada. "Você não deveria saber." Ele repetiu. Eu olhei para o vidro na direção do sujeito. Os olhos de John estavam abertos, arregalados, sem piscar. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Tudo isso não deveria ser possível. "Ele não vai me deixar voltar, você não deveria saber." O texto disse. O cursor piscou. Me virei para a tela novamente, apenas para ver outra mensagem que dizia: "Ele não vai deixar você. Ele não vai deixar você. Ele não vai deixar você. Ele não vai deixar você." De novo e de novo. Meu coração bateu dolorosamente no meu peito, combinado com os BPMs exibidos no monitor. Minha respiração ficou superficial. Então, ouvi algo. Não na minha mente, um som real. Olhei para frente. A boca de John estava se movendo. Impossível. Seus nervos tinham sido cortados. Seus lábios se abriram mais. O som emergiu, silencioso a princípio, mas real, tangível. "Ele não vai deixar você," ele disse. Eu congelei. O sujeito, além de não poder conseguir falar, eu estava atrás do vidro, não deveria ser capaz de ouvir através. Mas eu ouvi.
O guarda olhou para mim como se perguntasse se era hora de abater o sujeito. Eu balancei a cabeça. Ainda não. Ele não vai deixar você. O sussurro do velho aumentou em volume, irregular e forçado de uma garganta que deveria estar em silêncio. Ele não vai deixar você, ele não vai deixar você, ele não vai deixar você, ele não vai deixar você. O abate foi inevitável. O som do tiro ecoou pelo laboratório como uma marreta batendo na tampa de um caixão. O corpo de John caiu, o que restou de sua expressão, congelada em agonia de olhos arregalados. O guarda, tremendo, guardou sua arma e saiu da sala sem dizer uma palavra. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu desabei na minha cadeira. Meus ouvidos zuniram, não por causa do tiro, mas sim da ausência de todo o resto. Sem monitores, sem vozes, sem gritos. Apenas o silêncio. Eu não sabia o que dizer. Não sabia o que eu tinha acabado de testemunhar. O projeto foi encerrado logo depois, oficialmente considerado inconclusivo. Fomos pagos generosamente. Bônus, rescisão, cláusulas de silêncio e tudo mais. Mais do que o suficiente para desaparecer, começar de novo e nunca mais trabalhar na vida. Mas o dinheiro não fez nada pelo silêncio. Eu sento, agora aqui sozinho, escrevendo essas palavras, rodeado por um silêncio tão pesado que parece vivo, sufocante, infinito. Para preencher esse silêncio, minha mente evoca a voz de John, repetindo sem parar aquelas mesmas palavras. Ele não vai deixar você. Eu agora desejo os gritos, ao invés disso. Até a próxima. Obrigado.